podcast hoje pra lá de especial. Preste muita atenção em cada detalhe que a gente vai trazer aqui hoje pra você. Esse que é um convidado pra lá de especial. Você que já o conhece e se ainda não conhece, vai passar a conhecer cada vez mais. Palavras de sabedoria, luz, motivação, vida, vendas. Isso é só um pouquinho do que a gente vai trazer aqui pra você hoje. Hoje eu tô aqui com ele, Daniel Brunet. Que honra recebê-lo aqui, meu irmão. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço e se apresente um pouco para o pessoal que ainda não te conhece. Você que ele, gente, que é... Você vai entender o que é ser uma flecha que não tem ré aqui nessa terra. Você vai se inspirar cada palavra que essa pessoa disser aqui hoje, porque todas as vezes que eu me encontrei com ele ao longo dos tempos aqui em Alphaville, uma chave foi virada. Então, seja muito bem-vindo, Daniel, que bom te recebê-lo aqui. Yuri, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no Nauticast, mandar um abraço para você que está nos acompanhando, se você estiver em casa, no trânsito, se estiver lavando a louça, arrumando as coisas, seja muito bem-vindo, vem participar com a gente. Nós vamos falar sobre comunicação, sobre propósito, sobre fé, sobre espiritualidade e sobre como ser uma flecha, que é alguém que tem uma direção e vai rumo ao seu alvo. Vem com a gente que vai ser demais hoje. Muito bom. Então, você já viu, né? Um pouquinho do que vai rolar aqui. Então já vamos começar de bate pronto para você entender que quando a gente se permite ser quem nós verdadeiramente somos, o valor que transborda através de nós. Dani, a primeira coisa que eu já quero trazer aqui, para o pessoal até entender um pouco mais de você, como que foi que surgiu, como que foi essa revelação sobre essa flecha? Como assim, Dani? A flecha não tem ré. Explica um pouco mais para o pessoal. Tem um versículo na Bíblia que fala que nós somos flechas na mão de Deus. Aliás, e é esse o conceito que eu trago para a comunicação. Nós temos uma direção, nós vamos para algum sentido, mas quem é que está te lançando? Quem é o arqueiro da sua vida? É isso que você tem que pensar. Qual é a motivação que tem no seu coração para você fazer o que você está fazendo? Muitas pessoas conseguem grandes resultados, mas a motivação do coração está errada. Ou seja, o arqueiro, quem o lançou, não era o ideal. Então, quando você é uma flecha, você é lançado por Deus para cumprir o seu propósito aqui na Terra. E acredite em mim, você só vai ser realmente feliz. Não é se você acumular riqueza, poder ou fama. Você vai ser realmente feliz quando você cumprir o seu propósito aqui na Terra. Quando você se tornar uma flecha, entender quem você é e voar na direção do seu alvo. Uau! Uau! Muitas pessoas às vezes se perguntam, né? Caramba, eu vejo as pessoas falando com tamanha inspiração, elas de fato se sentindo autoconfiante. Tem pessoas que às vezes quando acorda, percebe que tá um pouco com uma energia um pouco mais baixa. Mas, Dani, o que que você pode dizer para essas pessoas que mesmo naqueles dias ruins, elas se sentirem, elas fazerem algo prático que podem renovar ali as energias dela? O que que te inspira? O que que você pode dizer para as pessoas para inspirar essas pessoas a acordarem todos os dias e a lembrarem que existe algo muito maior sobre elas e uma causa pela qual elas lutarem? É fundamental que primeiro as pessoas acreditem em Deus e em Jesus. Eu, infelizmente, não consigo ajudar pessoas que não têm essa fé, porque essa é a fé que norteia a minha vida. Tudo que eu faço é baseado nessa crença. E quando a gente acredita em Jesus, a gente deixa de viver conforme a gente sente e passa a viver com base naquilo que a gente acredita. Então, eu acredito que eu sou um filho de Deus. Eu acredito que eu fui escolhido para estar nesse tempo que se chama hoje. Eu acredito que Ele tem um plano para a minha vida. A Bíblia diz que Deus está falando assim: eu sei os planos que tenho para vocês. Planos de bem e não de mal. Planos de fazê-los prosperar. Então, quando você acredita numa palavra e vive em cima dela, por mais que o dia seja ruim, por mais que o que você esteja sentindo seja péssimo, por mais que o entorno da sua vida seja horrível, você sabe que você vai sair dessa situação. Então, não viva com base no que você sente. Viva com base naquilo que você acredita. Porque um dia a gente sente coisas boas, no outro dia a gente quer brigar, num dia a gente está animado, no outro dia a gente não quer sair da cama. Então, independentemente do seu sentimento, haja por meio da palavra que norteia a sua vida. Esse é fundamental para você encarar o dia e viver. Perfeito, perfeito. E muitas pessoas ainda se perguntam ainda, né? Eu vejo que as pessoas ainda têm aquele timing de se perguntar o que é de fato
sentir Deus? Como sentir? Como que eu tenho esse discernimento do que de fato é Deus? As pessoas às vezes estão apenas sobrevivendo, mas como que você pode trazer aqui hoje, Dani? Como ouvir? Como aumentar essa sensibilidade de sentir Deus? Excelente. Primeiro que Deus está disponível a todo mundo. Ele vive como um pai amoroso que espera o abraço do filho. Então, se você buscar, se você bater a porta, ele vai abrir e te receber. E para fazer isso, primeiro você tem que ter fé, você tem que acreditar que ele está ali para te ouvir e para te ajudar. O apóstolo Paulo ele escreve que o espírito milita contra a carne. Olha só, é uma briga entre o espírito que te conecta com Deus e a carne que te conecta com o mundo. Tem muitas pessoas que acham assim, vai falar de carne, vai falar de pecado. Tem muita coisa a ver. Mas pensa só, os desejos da carne, as vontades humanas nem sempre são pecaminosos. Tem gente, por exemplo, que tem o desejo de comer açúcar. É pecado? Não. Mas é um desejo da carne. Agora, pega isso aqui. Você me perguntou como é que a gente aumenta a nossa intimidade, a nossa sintonia com Deus. Perfeito. É por meio do Espírito. Como é que você faz isso? Diminuindo, contendo, segurando a vontade da carne. Por isso que existe o jejum. O que é o jejum? Tem gente que usa o jejum como dieta, mas não é disso que eu estou falando, não. O jejum é quando você decide tirar do seu dia a dia, da sua alimentação, alimentos que te agradam. Que você fala, nossa, como eu gosto. Eu, Daniel, por exemplo, adoro carne, adoro queijo, adoro café. E quando eu faço o jejum de 21 dias, na época do meu aniversário, eu fico 21 dias sem comer as coisas que eu amo. Daniel, quando ficou preso lá na Babilônia, ele ficou sem comer as coisas que ele gostava. E ele só ficou se alimentando de legumes. Com base nisso, eu tiro esses alimentos que eu gosto, que eu amo, que eu queria comer todo dia em grande quantidade e passo um tempo orando, 21 dias. E é nesse momento em que você enfraquece o desejo que você tem, ou seja, você enfraquece a carne. A briga é contra quem? Carne contra o espírito. Se você está ajudando a botar a carne lá embaixo, o que acontece com o seu espírito? Ele ganha esse espaço. E aí você fica numa sintonia maior com Deus, e é nesse momento que você começa a perguntar, o que eu tenho que fazer? Para onde que eu tenho que ir? Com quem eu tenho que estar? O que eu tenho que falar? Qual é o teu plano para a minha vida? E aí ele vai te responder. Essa é uma experiência, Yuri, muito particular. Cada um vai perceber a voz de Deus de uma forma. Pode ser por meio de sonho. Pode ser por meio de uma confirmação. Você tem alguma coisa no seu coração, aí vem alguém e fala, pô, eu queria te falar um negócio, não sei por quê. E aí começa a falar, é uma confirmação. E às vezes Deus vai usar pessoas diretamente para falar contigo. Falar, olha, Deus está mandando te dizer isso, 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 isso. A única coisa que você não pode esquecer é o seguinte, se você perguntar, ele vai te responder. Uau. Esteja com seus ouvidos atentos, com a sua sensibilidade em alta, para que você saiba reconhecer a voz que precisa guiar a sua vida. Perfeito. Preste atenção em cada detalhe, revisite esses últimos segundos aqui até você de fato entender que Deus nunca parou de falar com você. Às vezes são as nossas vozes da nossa mente, do mundo externo, que está falando mais alto. Então, nesse exato momento agora, configure essa mesa de som que está na sua cabeça, silencie um pouco mais a voz do mundo, da carne, e aumente essa voz sensível de Deus. E deixa eu te falar uma coisa que pode ser muito útil para você aqui. Nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos sofrendo estímulos externos o tempo todo. Hoje você não mais vê uma pessoa que ela de fato ela tem um tempo consigo mesma ali, Dani. É verdade. Essas pessoas elas estão o tempo inteiro, elas não conseguem largar o celular. É automático. Quando você nem se dá conta, de repente você já tá lá no Instagram rolando mais um feed, mais uma timeline, mais um Reels. O que eu quero te falar? Você precisa hoje, se você quer se aprofundar também ainda mais, você precisa de uma coisa que eu chamo de jejum de dopamina. Esse jejum de dopamina é justamente esse vício que é proporcionado, porque coloca assim na frente, dopamina é igual a prazer. Só que é a substância do prazer, só que é um prazer momentâneo. Você precisa substituir, você precisa sacrificar essas suas gratitudes, essas temporárias,
mais a curto prazo e substituir para as médios e longo prazo. Não faça só pelo prazer. Tá com vontade de comer aquele doce? Se faça uma pergunta, essa é uma técnica. Será que eu realmente preciso disso? Será que eu preciso assistir aquele vídeo? Porque se você parar para observar, é mais um vídeo. Aí daqui a pouco você tá fazendo mais um curso. E mais, e mais, e mais. E aí, numa geração onde as coisas eram para serem mais fáceis, as pessoas estão desenvolvendo um alto índice de depressão e ansiedade. E Daniel, Excelente. logo eu já pergunto, a gente hoje vê essa geração cada vez mais dispersa da atenção, se importando com realmente o secreto. E tem muitas pessoas que nem sabem esse termo, secreto. E O que é isso, né? O que é? Né? O secreto é o quê? O secreto não, o secreto não é aquela promessa, não é o segredo. O secreto é algo que eu vou deixar o Daniel falar aqui pra você, que pode mudar a sua vida nesses próximos segundos. Então, Dani, eu quero que você traga um pouco mais desse assunto, o secreto, aqui pra gente aqui no podcast. Eu quero só complementar Perfeito. uma coisa que você falou antes. Você deu dicas para as pessoas. Você que está nos acompanhando, você ouviu as dicas do Yuri. E a pergunta que você tem que se fazer também é: onde eu quero chegar? Você tem dois caminhos no mundo de hoje. Ou você vai influenciar, ou você vai ser influenciado. A gente vive numa guerra de audiência entre o bem e o mal todos os dias da nossa vida. E você tem que se perguntar: qual é o meu papel nessa história? Eu devo influenciar ou ser influenciado? Se você quiser ser influenciado, não tem problema nenhum. Mas eu te incentivo, eu te encorajo que você seja uma influência, uma boa influência no mundo de hoje. Então, primeiro, você tem que traçar um plano. Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? Sabendo onde você quer chegar, aí você começa a colocar em prática o que ele te falou. Você vai tirando coisas que não vão te ajudar a caminhar na direção que você quer e começa a colocar coisas que vão te ajudar a chegar onde você quer. Mas se você não sabe para onde você está indo, você vai estar sempre parado, perdido em qualquer lugar. Então, traça o seu plano. Você já se perguntou? Já se perguntou qual é o seu propósito de vida? Por que você está aqui? Você já se perguntou por que você nasceu na família que você nasceu e viveu as experiências que você viveu até aqui? Porque tudo isso, olha só, o destino, ele dá pistas. E eu sempre digo que a nossa história é o ponto de partida para a nossa mensagem. Então, o que você viveu até aqui não foi à toa, não foi por acaso, não foi por um erro de cálculo. Tudo tem um propósito para você chegar até onde você chegou, maduro ou imaturo, mas para você começar, a partir de agora, a tomar uma decisão. Onde você quer chegar? O que você tem que fazer para chegar até lá? Falando sobre o secreto. A Bíblia diz que quando nós formos orar ao Senhor, nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta. Que a gente não deve ficar fazendo orações em público para chamar a atenção como faziam os fariseus. Porque o Deus que te ouve no secreto vai te recompensar publicamente. Você vai para o seu quarto, você vai para a cozinha, para o seu escritório, onde você puder ficar em paz, a sós com Deus, porque é fundamental você não ter distrações nesse momento. A expressão secreto é porque você está ali guardado, como se você estivesse dentro de um cofre, você e Deus, fechou a porta. E ali você fala e você ouve. Eu te encorajo. A partir de hoje você reservar um tempo do seu dia, talvez 5 minutos. Aí na próxima semana já são 10. Aí na próxima semana já são 15. Mas gasta um tempo no secreto. Você e Deus falando: Deus, obrigado por que eu acordei por mais um dia. E um novo dia, se você está vivo hoje assistindo esse podcast, você está vivendo um novo dia. E um novo dia é uma nova chance de acertar. É uma nova chance de vencer. No secreto, Deus vai te revelar os próximos passos. Mas depende de você dar essa direção para a sua vida e começar a buscá-lo. Perfeito, perfeito. Quando a gente entende que, de acordo com a palavra, diz que tudo se fez novo. Tudo se fez novo é a partir do momento que você acorda, quando você respira. Faz assim agora aí da sua casa. Esse respiração, por assim dizer, o Espírito Santo, já por meio de você, dizendo que você acabou de receber uma nova oportunidade. Você não é aquilo que fizeram de você. Mas a partir de hoje, se você não sabe o que fazer,
se você não sabe como sair daquela situação, ou talvez uma dívida, ou algo do tipo, eu te encorajo a fazer exatamente o que o Daniel trouxe aqui. Se encoraje a, antes de perguntar para o mundo, antes de perguntar para o chat GPT, antes de perguntar para qualquer coisa, entenda que existe um princípio que rege todas as coisas. A primeira pessoa que você deve perguntar é para ele. Caso você acha por um momento que ele não te respondeu, ele até te respondeu, só você talvez não tenha pegado. Mas após perguntar para ele, se você vê que ele não respondeu, aí sim você se pergunta para si mesmo. Você vai para o autoconhecimento. Se você não tiver essa sabedoria, que é ele também que dá, aí sim você pergunta para algo externo. Então, seguindo esses 3 passos é muito simples. Agora, ainda falando uma coisa que eu não posso deixar de trazer aqui para você, são 3 perguntas que podem mudar a sua vida hoje. Ainda falando para você governar e liderar as suas emoções, você precisa entender que se faça a seguinte pergunta: quem é que tem o poder de mudar a sua realidade? Você vai perceber que a resposta é eu. Beleza. Primeira pergunta. A segunda pergunta: sabendo que é você que muda a sua realidade, agora você precisa mover as ações. Porque a fé sem a obra é uma fé morta. Quando você entender isso, agora você vai se perguntar as suas ações. Só que para agir, você precisa pensar. Agora eu te faço a terceira pergunta que pode mudar a sua vida hoje. Será que é você mesmo que está pensando por si mesmo? Ou será que você está sendo influenciado? Se você meditar nessas 3 perguntas, eu te garanto que você, a partir de hoje, já vai ter uma vida diferente. Logo, Dani, baseado na fé. A fé... Só fazer um parênteses aqui para as pessoas não acharem que ser influenciado, porque existe essa expressão que é interpretada de forma negativa. Sim. Ah, essa é uma pessoa influenciada. Tudo bem, tem pessoas que são influenciadas na direção errada. Agora, para você influenciar, antes você tem que ser influenciado. O que você precisa cuidar é para que você seja influenciado ou influenciada pela pessoa certa. Você precisa usar um filtro nos seus ouvidos, um filtro nos seus olhos e só captar aquilo que realmente vai nutrir o seu corpo. A Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Todo o seu corpo será bom. E eu como trabalho com comunicação, né, eu sou jornalista, trabalho com comunicação profissional há 20 anos, sou pós-graduado em cinema documentário, enfim, a minha vida inteira eu estudei e trabalhei com comunicação e hoje eu trabalho com comunicação digital. Então, quando eu leio algumas passagens assim, eu olho também com o meu olhar de comunicador. Perfeito. E o que eu entendo desse versículo? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Eu entendo que o que eu vejo, o que eu assisto, está indo para dentro de mim como um alimento. Se você comer comida estragada fora da validade, vai fazer mal para o seu corpo. Se você consumir um conteúdo ruim, vai fazer mal para a sua alma. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Então, cuide para que você pegue a boa influência e só permita que a boa influência entre dentro de você. Uma vez influenciado na direção certa, você passa a influenciar as pessoas na mesma direção. Saber com quem você anda tem muito a ver com... Às vezes você está passando por uma situação, às vezes você vem de uma região aonde você precisa lembrar de uma coisa. Na vida, você vai ter os seus momentos para ser astuto e para ser sagaz, de certa maneira, e ser humilde. Então, você sempre tem que estar atento às pessoas que estão à sua volta. Tem pessoas que estão disfarçadas de cordeiro, de ovelhas, só que são lobos. De acordo com a palavra, você precisa ter essa malícia em identificar com quem são as pessoas que você está andando. Mas eu trago aqui também algo que vai ser muito significativo para vocês, que é um assunto que particularmente ele é trabalhado. Ele não é assim para você entender, mas eu posso falar que pode mudar a sua vida, que é a fé. A fé, de acordo com João, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê. Mas, Daniel, explique um pouco pra gente, até mesmo para as pessoas que querem entender um pouco mais sobre a fé, na prática. Daniel, como que a gente pode ir treinando para de fato a gente confiar a fé? Ótimo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você não está ouvindo pregações, se você não está lendo a Bíblia, não vai ter como a sua fé aumentar.
Primeiro você precisa estar cheio de conhecimento. Primeiro você precisa saber o que Jesus te prometeu. O que ele pode fazer pela sua vida. Porque somente sabendo disso é que você vai acreditar. Então, se você não buscar esse conhecimento, a fé nunca vai aumentar dentro do seu coração. Perfeito. Então, não tenha dúvida. Busque que você vai achar. Perfeito. Achando, acredite que vai acontecer. Aí você fala assim, Daniel, mas eu estou acreditando e até agora não aconteceu. Calma. Você acha que tudo é rápido? O tempo de Deus não é o tempo dos homens. Eu quero te lembrar, por exemplo, a história de Noé. Deus deu uma palavra para ele. Construa uma arca, que um dia ela vai ser útil. E segundo os historiadores, pesquisadores da Bíblia, essa construção demorou cerca de 100 anos. Imagina que você ficar 100 anos construindo um grande barco, numa época que não chovia tanto, e as pessoas gritando, deve ser um maluco, tá gastando seu tempo aí a vida inteira para construir essa arca. Mas Noé acreditou. Ele continuou tendo fé. Não, Deus mandou fazer, eu vou fazer. Na época de Noé, Deus... óbvio que Deus fala com a gente hoje diretamente, mas na época de Noé não existia a Bíblia. Hoje tem, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando você lê, Deus fala com você. Naquela época, ele recebeu uma mensagem direta. E ele acreditou e foi até o final. E por ter acreditado, ele e a família dele se salvaram e puderam restartar o mundo. Quem não acreditou, ficou de fora. Uau. E não tá aí para contar a história. Uau! Talvez lá atrás, quando você olha para aquela mensagem, quando você lembra daquele sonho, daquele desejo que você tinha na sua adolescência, talvez por algum motivo ou por algo externo, por causa que alguém te falou que você não era capaz, você desanimou, você desistiu. Só que nós estamos aqui te encorajando. E eu quero te falar uma coisa. Que de todas as pessoas, ao chegar ao fim da vida, quando se vai fazer uma entrevista com essas pessoas e pergunte-se, o que você gostaria de ter feito? 90% mais respondem que gostariam de ter investido e acreditado mais nos seus sonhos. Então, o que eu quero te falar é o seguinte, eu não sei qual é a sua idade, mas aqui nós temos ambos os exemplos de que se você crê de todo o coração, e aqui está um testemunho, lhe será dado. Porque se a gente olha para trás, né, Dani? Verdade. A gente olha para nossa história de onde você saiu, de onde eu saí, regiões pobres. Sim. Aí as pessoas estão falando, não, mas fulano é fácil, fulano tem dinheiro. Entenda, dinheiro nada mais é do que uma energia e a soma do seu plantio. Ter dinheiro é o mais fácil. Planta para você ver. Planta com excelência. Honre o lugar que você está hoje. Não deixe de aprender. Busque novos conhecimentos, entendimentos, sabedoria, discernimento. Não tem como você não adquirir mais dinheiro. Quer acrescentar alguma coisa, Dé? Não, acho que é isso aí. Perfeito. Plantar e colher. Dependendo do que você estiver plantando, você vai colher na frente. É uma decisão sua. Perfeito. Aliás, a lei da semeadura, ela é infalível e ela não precisa de fé. Se você chegar num campo e plantar sementes de tomate, um tempo depois vai criar um pé de tomate. Preste muita não atenção. vai sair abacaxi dali. Então, o que você está plantando hoje para colher amanhã? Depende de você, a decisão é sua. Ah, Daniel, mas eu não tenho nada. Claro que tem. Você pode se associar a alguém, você pode pedir ajuda, você pode se encher de conhecimento e começar a plantar boas ações, que você vai colher na frente boas ações. A lei da semeadura não falha. Plantou, colheu. Perfeito. Preste muita atenção nisso aqui. E Dani, não tem como a gente não falar disso e não trazer aqui também a sua história. Quero honrar aqui a sua participação e quero que você conte pra gente, né? Porque tem muitas pessoas que hoje olham pra gente e falam assim, nossa, fulano teve sorte ou foi fácil. Mas fique à vontade, Dani. Pode falar um pouco mais lá da sua história, algo que você... A história é de fato o que conecta a gente como pessoas. Dani, será um prazer ouvir o que você acha de mais valor pra gente. Ter fé é fundamental, ter sonhos é fundamental e buscar conhecimento é fundamental. Eu e minha família, nós crescemos num bairro da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Nós somos cariocas. Então, eu, meu irmão Thiago Brunet, o Marcos Brunet, meus pais, crescemos numa área que era afastada das áreas nobres do Rio. Crescemos nos anos 80, em que não havia tantos recursos, a inflação estava galopante, e nós éramos 3 garotos, 3 meninos, que tinha certas carências. Nunca nos faltou nada, graças a Deus, mas também nunca foi nada de ter sobra, sabe? Foi uma criação bem simples que nós tivemos. Só que eu tinha um sonho
Meus irmãos têm os sonhos deles. E a gente começou a se preparar. Nossos pais sempre nos educaram para correr atrás, para se preparar, para acreditar em Deus. Fé, sonho, preparação. Isso é fundamental para você sair de onde você está, ou então para você ir mais longe, caso seja a sua vontade. Então, eu fui estudar comunicação, fiz faculdade de jornalismo, depois eu fui trabalhar como repórter. Fiz pós-graduação em cinema num momento que eu vou te contar sobre o propósito. Mas o que eu quero que você entenda da história é que você tem um ponto de partida como eu tive. Independentemente se você nasceu num lar pobre ou num lar rico, quem vai determinar o seu futuro são as suas crenças, é a sua fé, é o seu sonho e a sua entrega, o seu conhecimento, a sua busca pelo saber. Se você ficar parado, sofrendo, lamentando a vida, você vai continuar parado, sofrendo, lamentando a vida. Agora, se você toma a decisão de dar um passo na frente e começar a caminhar, as coisas começam a acontecer. Quando a gente está numa estrada que a gente não conhece, é incrível isso. Repara, a próxima vez que você fizer uma viagem, estiver dirigindo, cada metro que o seu carro anda, você vê que o horizonte começa a mudar. Novas cenas aparecem. Se você ficasse parado, o horizonte não ia mudar. Cada vez que você avança, as possibilidades mudam. A estrada se abre. Mas se você ficar parado, nada vai acontecer. Então tenha fé, tenha um sonho e busque conhecimento. Perfeito. Muito bom. É nesses momentos que você se pergunta: o que é que uns e outros têm de diferente? A resposta são as suas escolhas. Sem dúvida. Só que as suas escolhas, tudo surge a partir de uma ideia. Só que uma ideia é igual a fé. Você precisa de fé. E aqui o Dani, ele trouxe a questão das crenças. Dani, como que você vê, enxerga e aconselha as pessoas para elas substituírem essas crenças? A pessoa, para ela ser desapegada disso mesmo. Para elas entenderem que elas não foram só aquilo que elas viram lá no passado. Mas como ressignificar e instalar novas crenças, Dani? Nós temos um hábito de repetir ditados, frases de efeito. E algumas dessas frases eu chamo de palavras malditas. Palavras que entram dentro da gente e fazem a gente agir conforme aquela crença. Vou dar um exemplo. Não leva o desaforo para casa. Isso é famoso, né? Todo mundo já ouviu isso. Bateu, levou. A pessoa acredita nisso. Aí quando ela se vê numa situação em que ela está sendo provocada, numa situação de limite, o que ela faz? Bateu, levou. Apanhei, eu bato. Não leva o desaforo para casa. Ela vai e reage. Qual é o problema disso? O problema é que se você está numa situação em que você precisa reagir, que você bateu, que você levou e vai bater, é porque você está num problema. E quando você reage, você cria outro problema. E a sabedoria da vida, ela nos leva a evitar problemas. Quanto menos problemas você tiver, mais leve vai ser a sua vida. Mais uma vez, é uma decisão que você tem que ter. Uma decisão que você tem que tomar para saber qual é o rumo da sua vida. E o que eu te sugiro? Que você substitua essas palavras. Toda vez que uma palavra dessa, uma frase, um conselho errado vier, e você sentir que aquilo ali está errado, você fecha a tua mão e fala para você mesmo: esse não é o meu pensamento. Eu vou fazer outra coisa. E coloca no lugar desse pensamento um pensamento verdadeiro. No caso da raiva, no caso das pessoas que pensam bateu, levou, que eu não levo o desaforo para casa, eu te sugiro que você pense: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Isso Jesus disse no discurso perfeito que ele fez, chamado das bem-aventuranças. Bem-aventurado significa feliz. Feliz são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, se alguém te provocar, e às vezes você se acha no direito, fala: não, essa pessoa não pode falar isso comigo, não. Eu vou colocar os pingos nos is. Ela vai ver com quem ela está falando. Em vez de você ter essa atitude, você fala: existe uma palavra que diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, em vez de reagir, eu vou promover a paz. Uau! Você tem fé, você decide agir e as coisas acontecem a seu favor. Perfeito. Se você quer melhorar o seu dia a partir de hoje, você precisa entender que mesmas ações podem causar estímulos diferentes baseado nessas crenças que nós estamos falando aqui. Por exemplo, eu posso simplesmente chegar numa pessoa agora e dar um beliscão nela. Algumas pessoas podem reagir a esse beliscão já de uma maneira impulsiva e agressiva. Porque lá na infância pode associar alguma memória, alguma lembrança que ela viu.
Logo, eu posso chegar com o mesmo beliscão em pessoa diferente e a pessoa pode... Ah, fulano, para. Tipo, pode lidar de uma maneira diferente, mas na brincadeira. Então, faça agora uma tarefa e enliste como você se sente mediante a determinadas ações. Se você fizer essa tarefa, você já pode sair daqui hoje com o seu dia muito melhor, mapeando quais são os estímulos, quais são as ações que despertam esses estímulos em você. Dani, você trouxe algo muito valioso aqui pra gente. E agora, de fato, uma pergunta que é muito feita pelos nossos telespectadores. Ouça-se falar muito por aí, hoje na internet, e dentro de meios de rodas de conversas e etc., muito sobre o que é o propósito. Qual Excelente. é o propósito, Dani? Excelente. Das pessoas. Agora eu vou retomar a minha história, que eu estava contando, para falar sobre como eu descobri o meu propósito, como você vai descobrir o seu, caso você ainda não tenha o descoberto. Eu trabalhei durante 11 anos num dos maiores jornais do Brasil. Fui repórter, a profissão que eu escolhi quando eu tinha 13 anos de idade, e Deus me permitiu realizar. E eu era muito feliz, todos os dias da minha vida, indo trabalhar no jornal. Minha função era ouvir autoridades, promotores de justiça, políticos, médicos, e escrever sobre isso. Se acontecia alguma coisa na cidade, lá estava eu. E aí, o que foi aqui? Qual é a sua versão? O que você tem a dizer? Escrevia e publicava no jornal. E eu tenho muito orgulho e carinho dessa profissão que eu quis ter e Deus me permitiu ter. Só que chegou num momento em que eu comecei a perceber que as coisas não estavam indo bem no negócio do jornal de papel. Cada vez mais as pessoas estavam deixando de ler jornal. Talvez, dependendo da sua idade, você que está assistindo esse podcast agora, talvez você nunca tenha pegado num jornal de papel, nunca tenha folheado um jornal numa manhã de domingo. Tudo bem, se você tiver ali talvez 18 anos, certamente você nunca fez isso. Mas na minha época era comum a gente esperar segunda-feira para comprar o jornal na banca para ver as fotos do jogo de domingo. Hoje em dia não tem isso, porque mudou, a tecnologia avançou, as pessoas têm outras fontes de pesquisa, de informação. Começou uma crise ali e o jornal começou a demitir as pessoas em massa. Teve um dia que eu fui trabalhar e 40 pessoas estavam demitidas. E eu comecei a olhar e falar, caramba, e se um dia for a minha vez? E se um dia eu receber um convite, passe no RH, e eu for o próximo que vai estar nessa lista gigante? Porque na medida que o jornal ia perdendo eleitores, comprando na banca, a publicidade também ia saindo. Começou a migrar para a internet. Ou seja, o dinheiro começou a mudar de mão. Então, a única estratégia, a única remédio que eles tinham era enxugar a folha salarial. E isso quer dizer demitir as pessoas. E eu comecei a ver amigos meus sendo demitidos, e isso dói quando você vê um amigo seu sofrendo. Você fala, caramba, você sente a dor, né? E eu vi pessoas que eu sempre admirei, grandes jornalistas, grandes repórteres, premiadíssimos, sendo demitidos. Eu falei, caramba, a minha vida inteira eu me inspirei nesse cara e agora ele está sendo demitido. O jornal está dizendo que não tem mais vaga para ele aqui. E aí eu me perguntei, e se acontecer comigo? Porque aquele era o sonho da minha vida. Eu estava vivendo, Yuri, o sonho da minha vida. Eu era repórter de um dos maiores jornais do país. Um orgulho. E se da noite para o dia eu perdesse o crachá e o direito de entrevistar e falar, eu sou o Daniel Brunet do jornal tal? Eu vi alguns colegas desse processo ficando realmente doentes. Mentalmente doentes. Porque eles não conseguiam mais se encaixar num mundo em que eles não tinham mais aquela função. E aí que entra a busca pelo propósito. Porque muitas pessoas estão tristes porque elas não estão fazendo o sucesso que elas acham que deveriam. Que elas não estão trabalhando com as pessoas que elas acham que deveriam. E elas se sentem menores. E eu comecei ali, isso foi no ano de 2015 que esse incômodo começou a ser gerado no meu coração. Eu comecei a buscar um entendimento sobre o que era o propósito. Afinal de contas, o meu propósito de vida era trabalhar naquele jornal, era ter aquele crachá, era me apresentar da forma como eu me apresentava. E aí Deus me levou a entender o que eu fazia que me deixava feliz ali. E eu fui chegando a algumas conclusões e consegui formatar em 3 características o que é um propósito de vida. Um propósito de vida secular, né? São 2 propósitos de vida que todo mundo tem, principalmente quem acredita em Jesus, né? Mas esse é o secular. Eu comecei a entender que o meu prazer estava em compartilhar conhecimento.
Então, quando eu entrevistava alguém e eu escrevia a minha matéria, eu estava compartilhando aquilo que eu tinha aprendido, que eu tinha ouvido, que alguém tinha me falado. E eu era feliz com isso. Eu lembro que eu andava de metrô no Rio de Janeiro e quando alguém abria o jornal que eu trabalhava, eu ficava do lado para ver se a pessoa ia ler a minha matéria. Porque eu ficava feliz, falando, deixa eu ver a reação dela para ver se ela gostou, se ela vai criticar o que eu escrevi. Era uma satisfação que eu tinha. Mas ali eu entendi que meu propósito era compartilhar conhecimento e eu poderia fazer isso em qualquer lugar. Quando você entende qual é o seu propósito, você começa a se libertar de ambiente que talvez você não precisa mais estar. 3 características do propósito. Primeiro, que ele é uma ação genérica. Então, o seu propósito nunca vai ser trabalhar na Apple, trabalhar na NASA. Nunca. Porque se um dia a empresa falir, se um dia você nunca poder chegar lá, e aí? Você vai ser feliz porque você não trabalhou na empresa que você acha que tinha que trabalhar? 2, o propósito é sempre para as pessoas. Nunca é para você. Tem gente que diz assim, meu propósito é ficar rico. Impossível. Porque se você ficar rico antes dos 30, antes dos 40, o que você vai fazer no restante da sua vida? Então, as pessoas colocam amarras, confundem metas com propósito. O propósito é uma ação genérica, é sempre para as pessoas e pode ser feito em qualquer lugar. Vou repetir para você. O propósito pode ser feito em qualquer lugar. Ele é sempre para as pessoas e ele é uma ação genérica. O que é uma ação genérica? Compartilhar conhecimento. Ajudar pessoas. Instruir pessoas. É sempre voltado para as pessoas. Pensa numa nuvem carregada de chuva. A água, ela, por acaso, a água da chuva, ela molha a nuvem? Não. Ela molha a terra. Uma árvore carregada de frutos. Quem come aquele fruto? É a árvore? Não, é alguém. Então, o que você produz, o que você faz, sempre vai ter que ser para o bem das pessoas. Se você quer descobrir o seu propósito, começa a olhar essas 3 características e se pergunte, o que eu faria e continuaria fazendo, mesmo se eu não ganhasse R$1 em troca disso? Se você faz algo e sente felicidade, alegria, realização, e se ninguém fosse te dar R$1, você continuaria fazendo? Parabéns, você achou o seu propósito. Uau! Sucesso cada dia mais. Você precisa entender que é sobre você se tornar quem você é. Quem você nasceu para ser. Isso aí. O sucesso, onde muitas pessoas hoje, hoje você precisa entender isso aqui que eu vou te dizer. Comparação pode ser o maior obstáculo para você avançar hoje. Porque se você vê um fulano aqui na rede social alcançando algumas determinadas conquistas e você, de repente, você começa a ser bombardeado por uma certa influência onde você precisa ter um super carro, uma super moto, uma super casa, super amigos, e é tudo sobre os outros. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você chegar nesse ponto, você vai sentir um tremendo vazio. Porque você só precisa pegar esse aprendizado. Não tem nenhum problema em alcançar essas coisas. Só que o problema é você achar que o que vai te fazer realizado são bens materiais. Sendo que o que você precisa entender é que isso já está e já habita aí dentro de você hoje. Sempre que você olhar para o palco, dificilmente você vai chegar até o palco. Não é sobre você olhar para um carro. É por isso que muitas pessoas ficam querendo, mas nunca chegam. É tudo sobre você olhar para aquilo e, por exemplo, falar assim, eu não aceito menos do que isso. Eu sou filho, eu tenho tudo que eu preciso. O que eu posso fazer hoje com o que eu tenho para alcançar essa meta? Então, no caso, é tudo sobre você honrar no pouco. Uma das coisas que a gente pode até falar é sobre a gratidão. Quando você entender essa palavra, essa única palavra, gratidão, você vai entender um dos grandes conceitos que, se você olhar para a sua realidade hoje, é aí que é o momento inicial. É você ver quais são as suas habilidades, como o Dani disse, o que você já passou. Às vezes você tem cicatrizes, você tem histórias, que é exatamente o que vai te conectar com sua próxima fase. Exatamente. Assim como Davi
né? Muitas pessoas, assim como José, várias nas histórias, eles tiveram coisas que foram se foram sendo parte da história deles, mas que lá na frente, como a harpa, foi um meio. A pessoa fala assim, mas como assim se tornar especialista em harpa? Mas foi justamente a harpa que foi, de certa forma, o acesso. É só um meio. Então, logo, Dani, eu quero te fazer uma pergunta que é muito... As pessoas hoje, elas estão um pouco... Elas estão cada vez mais... Elas estão um pouco com medo. Eu vejo que as pessoas estão um pouco com medo do próximo nível. Elas estão um pouco com medo do próximo passo. Do de fato sair da casa da sua parentela. Ou isso também inflige diretamente em escutar a voz de Deus. Porque às vezes Deus vai te pedir uma coisa que é meio... Você vai precisar de fato vencer esse medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Depois a gente faz essa ancoragem. Mas sobre ousadia, Daniel. O que você pode falar para as pessoas elas serem mais ousadas? Tem muito a ver com confiança. Mas eu queria ouvir um pouco mais da sua perspectiva sobre ousadia. Olha, a decisão de empreender é uma decisão ousada. A decisão de produzir algo novo é uma decisão ousada. Então, acho que todos nós que queremos realizar coisas grandes precisamos ter uma dose de ousadia para que a gente possa sempre estar dando um passo à frente. Se você se acomodar e viver na sua zona de conforto, você não vai ter ousadia. Você vai vir ali tranquilão na sua. Agora, você quer realmente realizar coisas grandes, fazer a diferença na vida das pessoas e deixar de ser mais um na multidão? Então você tem que botar uma pitada de ousadia nos seus sonhos, nas suas decisões e nos seus passos, para que você possa ir mais longe e ir na direção daquilo que você tem que fazer. Sonhe, tenha fé, encha-se de conhecimento e realize. Perfeito. Perfeito. E agora, até aqui, cada pergunta e resposta, cada detalhe aqui foi de muito mais valia para você. E eu tenho um quadro, que aqui o pessoal eles gostam bastante, da gente fazer esse ping-pong, essa rodada de perguntas, aonde eu vou fazer perguntas de bate-pronto assim para o Dani, e ele vai me devolver perguntas também à vontade, não foi nada combinado, para você. Agora, nesses próximos segundos, você já aprendeu muito, mas preste muita atenção aqui agora, porque aí de bate-pronto você vai, de fato, ter um acesso a essa sabedoria. E eu já vou começar por ela. Daniel, o que é sabedoria? Sabedoria, ela te ajuda a não viver problemas e a sair dos problemas, porque muitos de nós vamos vivendo, sobrevivendo, agindo, reagindo. Quando a gente não pensa no que a gente vai fazer, a gente acaba criando um problema em cima de outro problema. A sabedoria, ela te ajuda a evitar o problema e a sair das situações que te colocam. Porque muitas das vezes, Yuri, não é a gente que provocou aquela situação ruim. Alguém chegou, nos cercou, a gente se viu envolto numa confusão. A sabedoria, ela vai te ajudar a sair disso. A Bíblia tem um livro de Provérbios que é chamado de o livro da sabedoria, escrito por Salomão. E lá, por exemplo, ele vai dando várias pílulas de sabedoria. Uma delas diz assim: a palavra branda desvia o furor. A palavra calma, dita de forma calma, ela desvia a fúria. Ou seja, se vem alguém gritando com você, te cobrando, não. O que a sabedoria diz? Use uma palavra branda. Uau. Olha, eu entendo que você está descontente, mas a gente podia buscar uma forma de solucionar. A palavra branda desvia o furor. Uau. Então use a sabedoria para não cair em problemas e para sair dos problemas que te colocaram. Uau! Isso é sabedoria. É a gente, de certa maneira, aqui vai ser, eu acho que pode até mudar, né? Pode ser rodada da sabedoria, porque já é de bate-pronto, não tem nem como, de fato, a gente ter programado algo. De fato, é algo, é a essência, é a verdade para você, para gerar mais valor para você. Dani, fique à vontade agora, a gente já faz assim, a gente faz essa troca. Sinta-se à vontade de fazer uma pergunta para mim agora. Qual é o assunto que você mais gosta de falar? Eu gosto de falar muito sobre o mundo espiritual, muito sobre pessoas, produtividade, vendas, marketing. Eu gosto muito de falar sobre... Gosto de desconstruir muitas mentiras. Eu sou uma pessoa 100% verdadeira, Dani. Então eu gosto de falar a verdade, libertar o povo. E o que você acha que você passou para chegar até esse ponto de ter essa consciência? O que é fundamental na sua história para você chegar nesse ponto? Perfeito, ótima pergunta. Quando eu era pequeno, sou filho único, então eu não tive com muitas pessoas com quem conversar. Então isso já me induz a sempre ter ficado um pouquinho mais retraído, só que eu tinha uma mensagem.
Eu tenho algo queimando dentro de mim pra pôr pra fora. Então, por esse ser filho único, sempre fiquei um pouco mais sozinho. Meus pais eram mais ausentes, então fiquei mais em casa. E na escola eu sofri bullying. Então, o que tinha tudo pra me paralisar, o que tinha tudo pra me fazer não gostar tanto de pessoas e a me ser mais fechado, eu vejo que, eu acho que é justamente aonde eu fui tentado ser parado, eu acho que é justamente aonde eu tenho esse chamado pra poder falar, pra poder libertar. Sem Porque dúvida. talvez eu não tivesse isso. Eu não tive isso na minha infância. Então, hoje eu quero Muito transformar, eu quero que as pessoas tenham isso. Excelente, muito bom. Parabéns. E logo, eu já te faço a pergunta também, que muito valiosa, que é sobre qual foi um dos maiores aprendizados que você teve com a Bíblia? Não existe sucesso sem Deus. Se você ler a Bíblia, você vai ver a história de grandes reis. Uau. Você vai ver a história de grandes homens e de grandes mulheres. Você vai ver a história de homens famosos. E todos eles tiveram um final. A Bíblia foi escrita, os últimos livros há 2000 anos, né? Mais ou menos. E você entende que sucesso de verdade é o sucesso com Deus. Não é o dinheiro, não é a fama, não é o poder. Não é a quantidade de cavalos de guerra que os antigos reis tinham. Mas é estar dependente da voz de Deus e sendo guiado por Ele. Então, se você quer ter sucesso na sua vida, um dos objetivos que você tem que ter é ouvir o que Jesus ouviu quando foi batizado. Uma voz lá do alto surgiu, o Todo-Poderoso olhou para Cristo e falou: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Não existe sucesso maior do que ouvir isso de Deus. Uau. Uau. Fica à vontade. Vou fazer uma pergunta para você. Vai lá. Quanto você tem se dedicado a estudar para colocar em prática o que você tem feito aqui no podcast, nas suas redes? Você estuda todo dia? Não estuda? Estudou e parou? Como é que é? Excelente. Eu vejo que estudar é um hábito. Tudo é um hábito. Você que tá aí de casa, você precisa entender que todas as coisas na sua vida é um hábito. Eu tenho um livro chamado Game Over, que tem um pouco a ver com a minha história. Nesse livro, eu distingo justamente a diferença entre um hábito e um vício. Vício é literalmente você se embriagar. É quando algo começa a te dar um prejuízo que você não consegue sair. O hábito, o teu cérebro, ele precisa de um hábito. Lembra que anteriormente a gente já falou sobre os estímulos? Então a gente tem hábitos. Agora, quais hábitos você está consumindo? No começo não é fácil. Estudar não é fácil. Por que para algumas pessoas estudar é de fato um trabalho, dá sono, a pessoa se sente cansada, quer fazer só no tempo livre, isso. Mas por que pessoas como eu, como você, sem dúvida nenhuma, pessoas como grandes filósofos, vivem no estudo? Yuri, o que você tá fazendo? Eu tô estudando. Ah, hoje eu vou descansar, vou estudar. Yuri, eu tô no hobby, vou estudar. Então, estudar é um lifestyle. Então, tudo... Quando eu entendo que é um hábito, assim como a academia, eu sei que no começo não vai ser fácil. Mas eu sei que eu preciso de 7, de 21 e de 48 dias para instalar qualquer hábito na minha vida. Porque isso é um processo de linhas neurais. Quando eu comecei a estudar isso aqui também, eu fui entendendo que a gente precisa reforçar ações. Porque a repetição, ela marca. Ou a repetição ou uma memória de alto impacto emocional. Sim. Então, esse assunto para mim de estudar, eu era viciado em jogos digitais e na minha infância, só que no dia que eu perdi o meu pai, Dani, eu me fiz a seguinte pergunta, sendo filho único, o que eu fiz na minha vida até aqui? Então, até então, nunca tendo produzido algo de grandes feitos, eu substituí esse vício dos jogos por estudos, porque eu percebi que eu tinha um ganho a mais. Com 16 anos eu comecei a estudar de fato, de autodidata, que eu sempre, lá na escola também já estudava a pedagogia, embora nesses estudos eu fui entendendo que o povo padece por falta de conhecimento. Eu entendi que quanto mais eu estudava, quanto mais eu aprendi, quanto mais eu aplicava, mais resultado eu tenho. Então, para hoje um jovem, um adulto de 23 anos, tá aí, já pelo mundo, palestrando em diversos lugares, eu falo assim, agora, a fé sem a obra é uma fé morta. Não vai adiantar só os estudos. Verdade. Então, eu vejo os estudos, eu estudo sim todos os dias. Manhã, eu busquei criar um processo, uma estratégia para me vigiar. Eu criei uma estratégia para vigiar, para eu evitar as brechas e evitar as distrações na minha vida. Então, eu estudo todas as manhãs, eu acordo cedo, a primeira coisa que eu faço, recomendo,
Não acorde sem antes se conectar com a fonte. Tudo é sobre o seu Criador. É isso aí. Se nós nascemos por Ele, tudo volta para Ele. Amém. Agora deixa eu te soltar uma chave aqui. O seu futuro tem a ver com a sua essência, tem a ver com o seu passado. Isso aqui foi uma revelação que ele me trouxe. Porque se você quer olhar para o seu futuro, é só você olhar para a sua essência. Quando eu faço essa jogada, eu volto para dentro. Então, sim, estudar para mim é um hábito. E já te volto. Dani, como que você vê e enxerga essa questão da teologia, do estudo de Deus e isso de fato, né? O que você pode trazer aqui para as pessoas que querem hoje buscar mais, querem estudar mais a Deus? Legal. Uma coisa importante que eu quero compartilhar sobre estudar, Perfeito. uma chave para virar para você é o seguinte: tem pessoas que acham que estudar é chato e tem pessoas que acham que estudar é o máximo. A diferença está na mentalidade. Tem pessoas que olham para um livro e falam, é uma obrigação, tem que ler, porque a escola ensinou dessa forma, você tem que passar de ano. Agora, quando você entende que o conhecimento é o que vai te dar mais resultado, você começa a ver prazer naquilo. Tudo que você sabe, tudo que você aplicou até aqui, te trouxe para o ponto que você está. E se você olha em volta e fala, não estou satisfeito ou não estou satisfeito, eu quero mais, Daniel. Eu quero ter mais resultados. Então o que você precisa? De mais conhecimento. Eu comecei a estudar de forma com fome, porque eu queria ser um grande repórter. E para ser um grande repórter, eu tinha que saber fazer as grandes perguntas, para escrever as grandes histórias, para ser convocado, escalado para as grandes matérias. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu comecei a tomar gosto e fui entendendo que cada vez que eu estudava, eu me tornava uma pessoa melhor. Hoje, estudar para mim é uma necessidade. Necessidade. Porque quando eu leio um livro, por exemplo, eu sou um produtor de conteúdo profissional. Quando eu leio um livro, é impossível eu não ter 10 ideias para minhas redes, lendo 10, no mínimo. É impossível. Porque o conhecimento bate aqui e eu falo, aí se conecta com algo que você já sabe, aí você começa a produzir. Então é benéfico, é uma necessidade. Para eu produzir com qualidade, eu preciso estar me enchendo de conhecimento. E conectando com a sua pergunta, como estudar a palavra de Deus? Eu sugiro que as pessoas comecem pelo livro de João, o Evangelho de João, que explica a história de Jesus, e João é o discípulo do amor. Então, dos 4 evangelhos, são 4 livros na Bíblia que falam sobre a vida, a biografia de Jesus. Mateus, Lucas, Marcos e João. João é o que mais fala sobre o amor. E Deus é amor. Jesus, ele te ama. Ele foi para a cruz por causa de você. Então comece a estudar a Bíblia, comece a ler, a entender Jesus pelo livro de João. Vai ser mais fácil você compreender. E a segunda dica é leia o livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria. É um livro super fácil de ler, porque são versículos pequenos que te dão uma ideia do que você vai fazer. Como a gente já falou aqui, Provérbios 15:1, a palavra branda, a palavra calma, desvia o furor. Perfeito. Muito bom, excelente. Que bom. E também, uma coisa que eu vejo, as pessoas cada vez mais distraídas. O que você diz com aquela mensagem mesmo, para as pessoas a partir de hoje, elas deixarem de procrastinar, deixarem de dormir, ó preguiçoso. Aquela mensagem, Dani, que você pode falar assim para as pessoas, escuta só isso aqui. A partir de hoje, comece, faça uma mensagem para essa pessoa ativar um fogo dentro dela agora, para elas não ficarem mais dormindo e a partir de hoje elas fazerem aquilo que elas foram chamadas para fazer aqui, Dani. Quero que você olhe para a sua vida, reflita sobre o que você viveu até aqui e comece a listar tudo aquilo que você não gosta, que você não gostaria de viver nunca mais, tudo aquilo que te incomoda, que te envergonha. Comece a ver os lugares que você frequenta e os lugares que você gostaria de frequentar. Mas pensa nessa lista, faz essa lista, leia, releia. Porque eu quero que essa lista te incomode. Eu quero que você fique inconformado ou inconformada com o que você está fazendo, com o que você está vivendo. Porque são os inconformados que vão mudar o mundo. Se você tomar a forma do mundo, você vai ser mais um na multidão. Mas se você pegar esse inconformismo e falar, eu nunca mais vou viver isso. A partir de hoje eu vou mudar a minha vida, a minha realidade, o meu futuro. E começar a plantar da forma certa. Você vai viver os seus sonhos. Você vai viver o que Deus planejou para a sua vida. Mas tudo vai começar com o seu inconformismo. Para de viver o que você não quer mais viver, o que você não nasceu para viver.
e comece a mudar a sua realidade. Levanta, tenha fé, sonhe, encha-se de conhecimento e dê o primeiro passo. Uau! Uau! Anota isso. Por favor, faça essa tarefa por você. A gente está aqui te encorajando, dedicando o nosso tempo precioso. Amém. E o Espírito Santo me deu as últimas 3 perguntas. Uau! Vai falar, nossa, mas calma. Ó, eu sou repórter profissional. Se você ficar fazendo pergunta e tiver que devolver, a gente vai ficar até amanhã aqui, hein? Eu não paro de fazer pergunta, então, não. Mas vai ser debate pronto. É só de fato a sua crença a respeito desses assuntos. Mas antes, eu já tenho essas perguntas. O Espírito Santo falou aqui comigo agora. Me faça uma das últimas perguntas suas para mim. Eu já vou te fazer essas 3. Você já pode responder até direto na volta. Mas pode fazer a sua. Eu já volto com as 3 perguntas para você. E a gente deixa uma última mensagem aqui para as pessoas. Eu acredito que cada um de nós, Yuri, tem uma mensagem. E a mensagem é uma direção em que a gente aponta para as pessoas. É uma sugestão. É um caminho que elas têm que seguir. E eu quero saber qual é a sua mensagem. Uau. A minha mensagem é sobre o amor. Não adianta nada a gente falar tudo isso aqui para você. Não adianta nada a gente falar a língua dos anjos, do homem, a língua do marketing, o melhor em vendas, o melhor da comunicação. Não é sobre isso. Sem o amor, nada seríamos. Quem é o amor? O amor é Deus. É uma das características, né? Não se resume, mas o amor dele é diferente lá do nosso. Sem dúvida. Quando o amor dele não é esse amor de namorado, de paixão. O amor é o amor que tudo pode, tudo consome, que tudo perdoa. E uma metáfora que eu trago muito, que é uma mensagem que eu preciso que você coloque isso no seu coração agora. Quando nós temos medos de errar, era como se nós estivéssemos dizendo assim para Jesus, assim, o que você fez para nós foi em vão. O que eu quero te lembrar é que a partir de hoje, você nunca mais vai ter esse medo de errar. Amém. Mas você vai entender que Jesus, ele já pagou o preço por você. É como se você fosse agora num restaurante mais caro aqui em São Paulo. E você levasse a sua família. Vocês lá gastassem, consumir o bom e do melhor em abundância. E de repente, já imagina a conta. Aí imagina, você vai pagar a conta e chega lá e você fala assim, ei, Yuri, Daniel, a conta já foi paga. Imagina o seu alívio. Assim é você todos os dias. Você precisa ter esse drive instalado. O pecado, como você disse, já está pago. Já está o erro. Então, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo, até algumas pessoas brincam que é a fé do inimigo. É a fé da potestade. O amor é a esperança, é o que tudo pode, tudo consome. Então essa é a minha mensagem. Em vendas, sempre foi sobre isso. Sempre foi sobre amar o meu próximo, como a mim mesmo. Tratar ele tão bem quanto eu gostaria de ser tratado. Muito bom. E esse é um assunto muito precioso, tenho certeza. Já vou até engaixar em uma dessas 3 perguntas para você complementar, que eu sei que esse assunto do amor, ele ferve nos nossos corações, porque é a nossa essência, né, Dani? Complementa. Fique à vontade. Amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o grande mandamento que Jesus nos deixou. E é muito difícil, gente. É muito difícil amar o próximo como a gente se ama. Só que Jesus mandou. Você quer ter uma vida sem problema? Você quer ter uma vida em que Deus vai te ajudar? Você precisa cumprir os princípios que ele deixou. Então, entenda que para sua vida ser melhor, você vai ter que fazer o que você não quer. Os adultos, eles precisam fazer coisas que eles não querem, mas porque são as coisas corretas a serem feitas. Criança que fica, não, eu não vou fazer, eu não sei o quê. Você não é criança. Você já cresceu. Então coloque em prática todos os dias da sua vida. Olha, é difícil, pede ajuda de Deus. Fala, pai, olha só, não consigo amar fulano, porque fulano é impossível, ele está o tempo inteiro implicando comigo. Pede ajuda de Deus. Ele vai te dar as estratégias para você agir, cumprir esse princípio e desbloquear o que tem para sua vida. Perfeito. Debate pronta, Dani. Tá preparado? Desafio. Pam, 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 pam. Vamos lá. Tá preparado? Vai lá, manda. O que é comunicação? Comunicação é quando você fala e o outro te entende e você entende que o outro entendeu. Tem muitas pessoas que falam e acham que estão se comunicando. Tem pessoas que acham porque falam com eloquência, elas estão se comunicando. Mas quantas vezes a gente já viu uma palestra mal sucedida? O que é isso? É quando alguém fica falando e ninguém entende. Então você precisa falar, o outro precisa entender e você tem que notar que ele entendeu. Comunicação é isso. É uma é uma via de mão dupla. Vai e volta. Perfeito. Coração.
Coração. A gente tem que ter um coração voltado para Deus. Porque dele vem o que a gente precisa fazer. Se o seu coração estiver em sintonia com o Pai, com o Criador, com quem sabe de todas as coisas, com quem sabe do teu futuro, ele vai estar sempre colocando dentro de você o próximo passo, o código para você abrir na próxima fase. Uau. Deus. De onde viemos, para onde voltaremos. Sem ele nada é possível, nada se compara a ele. E guarda uma coisa no seu coração: nada pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Uau. Você nunca vai viver algo extraordinário Aleluia. se tiver outra coisa no lugar de Deus. Aí eu posso te falar sobre várias coisas que ocupam o lugar de Deus. Dinheiro, time de futebol. Eu sou apaixonado pelo meu time, tá? Mas ele não ocupa o lugar de Deus na minha vida. Deus precisa ser o primeiro lugar, o primeiro a ser consultado, o primeiro a te direcionar, o primeiro a ser buscado. Todo o resto vem depois. Isso aí. Uau. E gratidão, Dani. Gratidão nós temos que ter, porque gratidão agrada a Deus. Deus se agrada de pessoas que são gratas. Muitas pessoas podem pensar, mas eu não tenho nada para ser grato. Tem sim, tem a vida. Se você está vivo hoje vendo esse podcast, você tem que agradecer a Deus, obrigado pela nova chance que eu tenho de vencer, pela nova chance que eu tenho de acertar. Se você não tiver um coração grato, dificilmente você vai atrair Deus para sua presença. Para ele poder ficar contigo, a presença dele para estar contigo. Tenha um coração grato para você desbloquear o que está bloqueado na sua vida. Encerramos? É isso. Agora, pra gente finalizar, nos próximos 5 minutos, Dani, de bate pronto, faça 2 perguntas assim, para mim só colocar exatamente aquilo que tá no meu coração para fora. O que você acha que as pessoas têm que aprender hoje? As pessoas precisam aprender quem elas são, sobre a sua identidade. As pessoas, elas estão se enxergando assim como no filme Rei Leão. Elas estão se enxergando como um suricato, como um timão. Só que a face delas, que Jesus disse que elas são um leão. Elas são muito mais, elas são a face. Elas são fortes, corajosas e tudo pode. As pessoas precisam entender sobre quem elas são. Que tipo de pessoa tem que andar do lado dessas pessoas? Pessoas que de fato já ativaram essa identidade. Pessoas que estão de fato com o coração centrado em Deus. Porque não é sobre a carne. Assim como não é sobre mim, também não é sobre a carne minha ou do Dani. É sobre Deus. Se nós estamos em Deus, pelo Espírito dele, nós agimos corretamente. O podcast o tempo todo, nem um momento foi um roteiro. Foi algo tirado que eu vi ali, que eu li ali. Não. O tempo todo foi de espírito para espírito. Amém. Quem está aqui presente hoje sentiria uma frequência, uma vibração onde tudo é leve. Amém. Tudo flui. A gente não combina. Assim como você não precisa combinar. Todos os vídeos, às vezes, quanto mais a gente tenta decorar, não é mesmo? Quanto mais fica engessado, né? Mais fica difícil. Só que quando a gente se permite confiar que ele vai nos usar, tudo flui. Amém. Daniel, quero agradecer a sua presença aqui hoje nesse podcast. Acredito que a gente fez história. Amém. Aqui hoje. Que as pessoas elas possam ser abençoadas, que elas possam entender que a graça é o suficiente e que buscando o reino dos céus as demais coisas serão acrescentadas. É isso aí. E eu te pergunto, a última mensagem que você deixaria se amanhã todos os aparelhos de comunicação, se todos os meios de internet, as barreiras fossem quebradas, tivesse uma nova pandemia, as pessoas não pudessem mais te ouvir, qual seria a última mensagem que você deixaria para elas, Dani? Que a comunicação mais importante que existe é a comunicação vertical. Não é a horizontal, aquela que você vai ligar a televisão, que você vai ligar a internet. A comunicação mais importante é a comunicação vertical, você e Deus. Pode não ter energia, pode não ter internet, pode não ter dinheiro, pode não ter tudo. Sempre vai existir a comunicação entre você e Deus. Uau. É só você fechar seus olhos e falar, Pai, eu tô aqui e eu preciso de você. Me ajuda, me aponta a direção. Tira isso do meu coração. Coloque em mim aquilo que tu queres. A comunicação vertical, ela vai existir para sempre e ela está à sua disposição. Uau. Comece a usá-la agora. Uau! Obrigado pelo convite. Gratidão, irmão. E esse não foi só mais um podcast. Eu disse lá no começo. Preste muita atenção, Deus está falando com você aqui agora.